Fala, meus queridos concurseiros. Professor Carlinhos, da Mática Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 7ª aula da playlist Gabaritando Prefeitura Municipal de Taubaté. Nessa aula, o assunto que eu estarei trabalhando com vocês é sobre análise de tabelas e gráficos, beleza? Também deixarei na descrição deste vídeo um link de uma playlist sobre médias, porque vocês vão observar durante a aula que geralmente essas análises de tabelas e gráficos acabam recorrendo depois à resolução desses tipos de exercício em médias, e também alguns caem em porcentagem. Então eu vou também deixar um link sobre porcentagem, de uma playlist sobre porcentagens para vocês, beleza? Uma coisa importante, eu sempre peço aí para vocês, galera, que dê um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do tio Carlinhos. Show? Então, como dizia minha querida mamãe, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então a nossa aula 7, tá? Análise de tabelas e gráficos. Questão 1 de 24, né? Uma empresa assume uma política de devolver o dinheiro da mercadoria ao cliente, caso ele apresente defeito. Ela apresenta defeito. O gráfico abaixo mostra o número de trocas ou devoluções de uma determinada mercadoria em função dos números de meses após a compra. Então tá aqui, ó, o nosso gráfico. Após o mês foram 20 mercadorias, 2 meses foram devolvidas 22, por aí vai, né? Sabe-se que se o cliente trocar a mercadoria em até 6 meses após a compra, a empresa devolve completamente o valor da mercadoria. Até 6 meses ela devolve o valor total. Se a troca acontecer após os 6 meses iniciais, a empresa devolve somente 20% do valor da mercadoria. Então, após 6 meses, o cliente só vai receber devolução de 20% do valor. Sabendo-se que o valor desse produto é R$120, com base nos dados do gráfico, quanto foi gasto pela empresa com trocas dessa mercadoria. Então, aqui nós temos que pensar em 2 casos, né? Quanto que foi o gasto até os 6 meses, porque até os 6 meses ele devolve o valor total da mercadoria. Então, nós vamos ver quantas mercadorias foram devolvidas, primeiramente, até 6 meses. Então, até 6 meses, tá? Quanto mercadoria foram devolvidas, e vamos ver o valor. Ó, foram 20 aqui, mais 22, mais 25, mais 30, mais 36, mais 21, tá? Então, somando esses valores, vai me dar um total de 154 mercadorias até os 6 meses, olha. Até que os 6 meses foram devolvidas 154 mercadorias, sendo que até os 6 meses devolve o valor total, que é R$120. Então, aqui ela teve um gasto, 154 vezes 120. Ela teve um gasto com devolução aqui de R$18.480. Tá? Então, tá aqui. Após 6 meses. Após 6 meses, vamos ver quantas mercadorias ela devolveu após 6 meses. Vamos lá, vou circular aqui em verde. Olha, teve 15 aqui no 7º mês, 12 no 8º, mais 10 no 9º, mais 10 no 10º mês, mais 8 no 11º e mais 5 mercadorias no 12º mês. Então aqui, ó, ele devolveu 60 mercadorias. Só que essas 60 mercadorias, as mercadorias devolvidas após 6 meses, ele só devolve 20% do valor da mercadoria.
Então, 60 vezes 20% de quanto? 20% de 120, tá? Então, vamos fazer a continha aqui, olha, seria 60 vezes. O que é 20%? Né? Na aula aí de porcentagem eu comentei sobre isso. Quando eu falo 20%, é a fração 20 sobre 100. Ó. Então, 60 vezes 20 sobre 100 vezes 120. Tá? Aqui já dá para simplificar alguns zeros aqui, galerinha. Ó. O zero do 20, o zero do 120 com os dois zeros do 100. Então, agora é só multiplicar, ó, tá? Eu vou ter aqui 60 vezes 2 vezes 12. Então, vai dar R$1.440. Esse vai ser o gasto dela com a devolução após 6 meses. Então, o total da devolução é somar até 6 meses com após 6 meses. Então, o total de gasto foi 18.480 até 6 meses, mais 1.440, que foi o que ela teve que devolver em dinheiro para o cliente após 6 meses. Somando, vai dar R$19.920. Beleza, galerinha? Então, a resposta aqui está na alternativa B. De bom, B de bola. Show? Então, aí, olha. Com a análise de um gráfico, né? Então, observa a situação, problema que nós caímos aí. Probleminha, onde tivemos que ver as quantidades no gráfico e envolvendo porcentagem também. Beleza? Então, tá aí, vamos lá. Questão 2. Aí, 2024, tá? A figura abaixo mostra a antecedência de compra dos clientes para uma determinada sessão de cinema, tá? Então, olha, quantidade de bilhetes vendidos antes de iniciar. Observe que no gráfico foram 4 bilhetes 25 horas antes do início, 5 bilhetes 20 horas antes, 14, 15 horas antes e por aí vai, né? A antecedência de compra é a diferença de tempo entre o horário do início do filme e o horário da compra do bilhete. Com base no gráfico, pode-se dizer que a média de antecedência de compra em horas é. Então, quer saber a média em horas. Gente, aí seria, analisando o gráfico, que nós chamamos de uma média aritmética ponderada, tá? Então, vamos lá, olha, vamos calcular essa média, M de média. Observa que foram vendidos 4 bilhetes 25 horas antes. Então, 4 vezes 5. 4 vezes 25. Mais, foram vendidos 5 bilhetes 20 horas antes. Então, 5 vezes 20. Mais, foram vendidos 14 bilhetes 15 horas antes de iniciar a sessão. 14 vezes 15. Mais, foram vendidos 25 bilhetes 10 horas antes. 25 bilhetes 10 horas antes de iniciar a sessão. Mais 30 bilhetes 5 horas antes. 30 vezes 5. Mais 12 bilhetes 3 horas antes. 12 bilhetes 3 horas antes. Mais 8 bilhetes 1 hora antes. 8 vezes 1. Mais, foram vendidos 2 bilhetes 0 horas antes, ou seja, no início da sessão. Foram vendidos 2 bilhetes 0 horas antes. Tudo isto, para poder calcular a média, eu vou dividir pela soma da quantidade de bilhetes que foram vendidos. Ó. Tá? Então, observa aqui, ó. Foram 4 aqui, mais 5, mais 14, mais 25,
mais 30, mais 12, mais 8, mais 2 bilhetes aqui, ó. Eu divido pela soma da quantidade de bilhetes que foram vendidos, tá? Por isso que fala ponderado. Isso é como se fosse peso, ó. Então, dividido por 4, mais 5, mais 14, mais 25, mais 30, mais 12, mais 8, mais 2 bilhetes, tá? Então, a média, 4 vezes 25 tem 100, 5 vezes 20 tem 100, 14 vezes 15 vai dar 210, 25 vezes 10 vai dar 250, 30 vezes 5, 150, 12 vezes 3, 36, 8 vezes 1, 8, 2 vezes 0, 0. Tudo isso dividido pela soma da quantidade de bilhetes que foram vendidos, que vai me dar 100. Somando 4, mais 5, mais 14, mais 25, mais 30, mais 12, mais 8, mais 2. Dá um total de 100 bilhetes. Somando aí o numerador, vai dar 854 dividido por 100. Então, a média em horas, 8,54. A média de antecedência da compra, tá? Resposta alternativa A de Amora. Então, nós fomos analisar um gráfico. A partir desse gráfico, nós fizemos um cálculo de média aritmética ponderada, tá? Eu vou deixar um link aí nessa aula, gente, sobre médias, tá? Para vocês aí que quiserem aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, beleza? Vamos lá, questão 3. A 3 é 2024. Uma determinada bebida é feita com água, suco de laranja, suco de limão, suco de pêssego. A tabela abaixo mostra as porcentagens de cada um dos ingredientes na composição volumétrica da bebida e o preço por litro de cada ingrediente. Então tá aqui a tabela, né? A água vai 12% de água nessa bebida. O preço do litro da água é 50 centavos. Suco de laranja só vai 30% nessa bebida. E o preço por litro é R$10. O suco de limão vai 32% de suco de limão nessa mistura. E o preço por litro é de 15. E o suco de pêssego vai 26% de suco de pêssego nessa mistura. E o preço por litro é R$20. Com base nos dados da tabela, qual o custo para se produzir 4 litros dessa bebida? Então, primeiramente, nós vamos calcular o custo para se produzir 1 litro, tá? A água, gente, como só vai 12% no litro de água, a mistura só vai 12% de água, e o preço do litro da água é 50 centavos, eu só vou pagar aqui, da parte da água, 12% de 50 centavos. Por quê? Porque só vai 12% de água. Então, eu só pago 12%, tá? De 50 centavos. 12% de 1 litro. Tudo bem? Porque, primeiramente, eu vou calcular o custo de 1 litro dessa bebida. Então, 12% de 50 é a fração 12 sobre 50. 12 sobre 100, desculpe. 12 sobre 100. Que multiplica 0,5, tá? Então, efetuando aqui, essa quantia vai dar R$0,06. Ok? O suco de laranja só vai 30% do suco em 1 litro, tá? Então, eu só vou pagar
em 1 litro, 30% de quanto? O litro do suco de laranja é R$10, então seria 30% de 10. Já vou colocar direto aqui, tá? Então seria a fração 30 sobre 100, que multiplica 10, vai me dar R$3 aqui, que eu vou gastar em 1 litro dessa bebida com suco de laranja. O suco de limão vai 32% de suco de limão na mistura. E o preço do litro do suco de limão é R$15. Então eu vou pagar só 32% de R$15. 32%, tá? Vai dar R$4,8 aqui. Que eu vou gastar em 1 litro dessa mistura com suco de limão. Suco de pêssego vai 26% na mistura de suco de pêssego. Então, em 1 litro, como o litro é R$20 do suco de pêssego, eu só vou pagar 26% de R$20. Calculando 26% de 20 vai me dar R$5,2. Então, somando todos os valores, gente, eu vou ter o total que eu gasto com 1 litro. O custo com 1 litro. Então, o total de 1 litro dessa mistura eu vou somar ali, ó, que eu vou gastar 0,06 mais 3 mais R$4,8 mais R$5,2. Somando, tá? Então, com 1 litro eu tenho um custo de R$13,06. 0,6. Só que eu quero saber o custo com 4 litros. Então, 4 litros, quanto que eu vou gastar? Só multiplicar isso por 4. 4 vezes 13,06. Ao multiplicar, vai dar 52,24 centavos. R$52,24. Show? Resposta alternativa E de excelente. Tá? Então, olha, analisamos uma tabela. Em cima dessa tabela, nós trabalhamos com porcentagem. Tá? Então, fica esperto com isso. Essas situações, problemas de análise de gráficos, gráficos e tabelas, nós vamos estar analisando o gráfico, vamos estar analisando tabela, depois vai estar trabalhando geralmente aí com médias, tá? Vamos lá para a questão 4. A 4. O gráfico abaixo representa o consumo de água em litros, eixo Y. Então, o eixo Y, aqui a vertical, é a quantidade em litros. Calculado, né? Seria certo. Por um hotel, em função do número de hóspedes, eixo X. Então, aqui na horizontal, quantidade de hóspedes, que ocupa determinado quarto. Nessa situação, quantos litros consumiram cada hóspede? Deixa eu dar uma arrumada nesse texto aqui, gente. Quantos litros consumiram? Opa, deixa eu voltar aqui. Quantos litros consumiram? Vamos lá. Consumiram cada hóspede quando houver apenas um ocupante no quarto e quando houverem 5, respectivamente. Então, gente, tá facinho aqui, ó, tá? Vamos lá. Olha, olhando a tabela, um hóspede consumiu quantos litros? Olha, 100 litros. Então, olha, um hóspede, o consumo foi de 100 litros. 5 hóspedes, gente, olha, observa o gráfico. 5 hóspedes consumiram 300 litros d'água. Então, olha, 5 hóspedes
eles consumiram 300 litros. Isso quer dizer que cada um deles, tá? Em média, né? Vai consumir aí, ó, 300 dividido por 5. Cada um vai consumir 60 litros aí, tá? Então, o que era a pergunta? Olha, nessa situação, quantos litros consumiram cada? Porque aqui está falando cada hóspede, por isso que aqui eu tive que calcular, ó. Quando eu tinha 5 hóspedes no quarto, eu tinha que calcular a média do consumo de cada um deles. Quando houverem um ocupante e quando houverem 5 ocupantes, respectivamente. Ó, um ocupante foi 100 litros. 5 ocupantes, cada um gastou em média 60 litros. Então, a resposta é 160. Resposta alternativa B de bom, B de bola. Nela, estava ver aqui, ó, no gráfico aí. Um hóspede gastou 100 litros, 5 hóspedes gastaram 300 litros. Dividido esse 300 por 5, eu vou ter o gasto por um ocupante. Né? A média aí por um ocupante no quarto, tá? Então tá aí, olha, questãozinha bem tranquila também. Desculpe. Vamos lá, última questão aqui, ó. Questão 5, 23. O gráfico a seguir representa o faturamento de uma empresa em razão do mês em que ele foi auferido. Considerando os dados abaixo, qual o percentual de faturamento obtido percentual? Então eu quero calcular porcentagem. Eu vou analisar um gráfico e fazer cálculo de porcentagem, né? Faturamento obtido no mês em que ele foi menor em relação ao mês em que ele atingiu o seu maior valor no período compreendido no gráfico. Então está aqui o faturamento. Vamos observar então, para calcular essa porcentagem, olha, eu quero a porcentagem do menor faturamento pelo maior faturamento. Então, a P de porcentagem. O menor faturamento, de acordo com o gráfico aqui, olha, foi neste ponto aqui, olha, neste mês, no quinto mês, que foi um valor de quanto? De 140 mil. Então, a porcentagem, 140 mil sobre o mês em que ele atingiu o maior faturamento. O maior faturamento, tá? Nós vamos observar aqui no gráfico, aconteceu aqui no terceiro mês, ó, e foi de quanto? De 200 mil. Então, 140 sobre 200. Vamos ver quanto que o 140 mil é em porcentagem sobre o 200 mil. Como eu quero em porcentagem, eu vou ter que multiplicar isso daqui, gente, por 100. Tá? Vamos já para facilitar essa continha aqui, ó, e já simplificar aqui, ó, 3 zeros aqui, do 140 mil com os 3 zeros do 200. Depois eu tenho aqui, ó, tá? Multiplicado, então, por 100, né? 2 zeros do 100. Eu vou ter, então, o valor em porcentagem, 140 dividido por 2. 140 dividido por 2 vai dar 70. Então, o mês que ele teve o menor faturamento em relação ao mês que ele teve o maior faturamento, né, corresponde a 70% do marco, tá? Resposta alternativa C de Carlinhos. Show, galera? Então, gente, olha, aqui eu estou encerrando,
essa nossa 7ª aula, tá? Sobre análise de tabelas e gráficos. Observa que isso sempre vai estar trabalhando, eles vão te dar uma tabela, um gráfico, para você analisar essa situação, o problema, e geralmente isso cai em cálculo de média, cálculo de porcentagem. Geralmente, não quer dizer que vai ser sempre isso. Show? Galera, dúvida em qualquer um dos exercícios resolvidos aí, deixe nos comentários, que eu teria o maior prazer em atendê-los, tá? E não esqueça, galera, de dar um like aí no nosso vídeo para ajudar aqui no crescimento do canal do Tio Carlinhos. E se inscreva para ter notificações de novas aulas, beleza? Galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!